No assunto reforma tributária. Ai, Fernando, que difícil esse assunto, que assunto complicado. E se eu falar que com essa reforma alguns produtos da cesta básica vão ficar mais baratos, porque os impostos serão retirados, inclusive a carne vermelha. Olha como a reforma tributária agora encaixou no teu dia a dia. Então, se eu fosse você, reservava os próximos 3 minutos para acompanhar a informação do nosso Roberto Azevedo. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. É verdade. A carne vermelha, a picanha, o peixe e o queijo não serão taxados. Entrarão na cesta básica. São os novos integrantes da cesta básica. O governo não queria isso, mas a oposição venceu. Só que a oposição diz que vai aumentar o preço de tudo e lá daqui a pouco ela diz assim, não, mas nós conseguimos uma vitória. Estou falando da bancada, a maior bancada na Câmara, que é a bancada do Partido Liberal. Eles dizem, nós conseguimos uma vitória, e conseguiram mesmo. Tiraram a carne, o queijo e o peixe da taxação. Então quer dizer que ficou a alíquota zero. Mas a bancada de Santa Catarina, seguindo os princípios bolsonaristas, votou, a sua maioria, contra a proposta de reforma tributária. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o placar? O placar de quem votou não à reforma tributária está aqui, ó. São 10 dos 16 parlamentares: Carmen Zanotto, Caroline de Tone, Daniela Rainer, Daniel Freitas, Darcy de Matos, que ontem eu disse está ocupando a vaga de Ricardo Guide, do PL, Gilson Marques, do Novo, Ismael dos Santos, do PSD, Júlia Zanata, do PL, Rafael Pezente, do MDB e Zé Trovão, do PL. Evidentemente, votaram contra porque queriam aquela reforma tributária preconizada por Jair Bolsonaro, que seria feita por decretos. Não é uma coisa muito interessante, mas era um formato diferente. Vamos ver quem votou a favor da reforma tributária. Ana Paula Lima, Carla Aires, as duas do PT. Carla Aires está substituindo Pedro Kizai. Carlos Chiodini, do MDB, que vai se licenciar semana que vem. Fábio, ele é Schioquete, mas lá em Jaraguá chamam ele de Chioquete. Então vamos ficar com Chioquete, do União Brasil. Jorge Guetem, do Republicanos, que era do PL, agora ele está mais à vontade para votar com o governo. E Valdir Cobalcini, do MDB. Vamos dar uma olhadinha no que mudou com essa reforma? A versão aprovada tem devolução de 100% da contribuição sobre bens e serviços, quer dizer, são os impostos federais que serão criados, sobre energia, água e gás, para pessoas de baixa renda. É o tal do cashback. A alíquota máxima de 0,25% para os minerais, contra o máximo de 1% estipulado pela emenda constitucional que foi mandada pelo governo. Redução de 30% nos planos de saúde de animais domésticos. Isso é interessante, cada vez mais alguém tem um pet em casa. Todos os medicamentos não listados em alíquota zero contarão com redução de 60% da alíquota geral. Outra informação boa. E o turista estrangeiro finalmente vai ter aquele retorno tax-free, que a gente tanto fala quando vai ao exterior, quando vierem ao Brasil e levarem produtos comprados e embalados na bagagem. É uma mudança que pode parecer tímida, mas é importante. Para nós vale, por exemplo, essa questão da carne vermelha, do peixe e do queijo, que não serão taxados e entram na cesta básica, junto com outros produtos que a gente já, o arroz, o feijão, né, as verduras, frutas, é o que a gente precisa. Quando isso aqui vai valer? Depois que o Senado analisar. Tudo bem, então ainda precisa passar pelo Senado. Ô Roberto, vamos trazer um pouquinho mais para a prática agora, né? No dia a dia. Assim, o Fernando Leigo quer comprar a carne vermelha dele. Quem é que não paga o imposto? Eu, o cidadão, não vou pagar o imposto? É a indústria que não vai pagar? Como é que vai funcionar isso na prática? Quando a alíquota é zero do produto, ela vem da origem, do produtor ao industrializador. Certo. Então, quer dizer, lá quem vende a carne do boi, vamos dar um exemplo, né? E quem industrializa não terão alíquota para pagar. Pagarão impostos sobre circulação de mercadorias, que é menor, mas vocês viram ali, criam-se 2 impostos diferentes. A contribuição sobre bens e serviços, que é federal, que eram todos aqueles impostos federais, e o imposto sobre bens e serviços, que são os impostos estaduais e municipais. Tudo bem. Leia-se, ICMS e ISS. Tá, mas daí quem é que vai controlar se de fato
esse desconto, já que os impostos não estão sendo cobrados, vai chegar, essa redução de valor vai chegar lá na gôndola, porque quem não paga o imposto pode também variar o valor da carne. Os órgãos de defesa do consumidor que já agem hoje, também o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, nós, consumidores, somos os maiores agentes da... Pô, por que a carne aumentou? Mas aí vocês têm que aprender uma coisa em economia que eu aprendi há muito tempo. Estamos na fase, por exemplo, agora, a sazonalidade é de entre-safra. O gado precisa engordar, ele emagrece no inverno, então ele diminui já a produção de leite, que também é um produto que terá alíquota zero, e a produção de carne também cai. Isso encarece o preço. Entendi. Aí não tem alíquota que salve. É uma coisa da natureza que a gente precisa respeitar. E assim como tem o defeso de uma série de peixes aí que bem acabam... Então ele vai continuar tendo o custo dele, que pode variar, como qualquer commodity, mas o imposto já vai garantir uma redução no valor. Isso pode chegar a quanto, Roberto, lá na gôndola? A alíquota máxima que o governo pode operar sobre qualquer produto vai ser de 26,5%. Toda vez que este valor for ultrapassado, por causa de custo, sazonalidade, o governo vai ter que editar um projeto de lei, vai ter que mandar um projeto de lei lá para o Congresso diminuir esse valor. Entendi. Agora, a última pergunta, para a gente voltar um pouquinho nessa negociação no Congresso, certo? Durou 8 horas. Você disse que a oposição venceu, mas quem queria baixar o preço da carne na campanha era o presidente atual. Mas por não que é essa luta no Congresso, não governo e oposição? Eu acredito que isso é uma coisa da democracia, mas evidentemente o governo, intencionalmente, queria uma alíquota para a carne. E a oposição trabalhou e trabalhou muito bem, tirou esse valor, eu já disse, carne vermelha, peixe, queijo, o leite já estava incluído na cesta básica. Então, quer dizer, tudo isso para favorecer a nossa vida. Mas é o trabalho da oposição no Congresso, se contrapor ao governo. Só que eu não entendo o discurso às vezes. Nós vencemos, você não vai pagar a carne, mas nós somos contra essa reforma tributária que está aí. Entendi. Principalmente o PL e o Novo trabalharam fortemente no Congresso para mudar a reforma. É o trabalho da oposição. Isso tem que acontecer. Então o governo Lula queria uma alíquota de imposto na carne. A equipe econômica. Ele, se eu vou fulanizar, se é o Lula queria dar a picanha mais barata para a gente, até agora a gente não viu essa picanha mais barata. Entendi. Então a picanha vai vir na conta da oposição, então. É isso que você está me dizendo? Olha, quem comeu o pedaço de picanha está pouco ligando para quem aprovou, quem tirou, quem não. E eu volto a insistir, tudo isso aqui que eu mostrei ainda vai passar pelo crivo dos 81 senadores. Mas é importante a gente destacar aqui, né? A gente vai para a eleição, vira aquela comoção, o partido A, o partido B, o candidato à presidência A, o candidato B. Olha a importância de um congresso bem informado, um congresso, os deputados, Fernando, os partidos. O legislativo é a melhor parte da democracia porque é onde há um embate político. Nós nos preocupamos tanto em eleger prefeito, governador, presidente da República, e a atuação deles é limitada ao que o Congresso, ao que as assembleias e câmaras decidirem. Obrigado, Roberto. Grande explicação aqui na prática. A gente explica para você, fica tranquilo. O assunto é difícil mesmo. Vamos seguir. O que importa é que a carne deve baixar. Vamos esperar, então. Vamos esperar para o churrasco. Te convidarei para o meu churrasco. Você também, dona Maria Esther. Picanha. Só picanha lá em casa, hein, Maria Esther? A gente vai seguir.